Mediatriz do segmento, você desenhou um segmento aqui de reta, tá bom? 10 centímetros. E aí nós queremos fazer a mediatriz do segmento, tá? Deixa eu colocar aqui a minha, só enquanto eu mostro para você, colocar a minha tela um pouco maior aí para você ver, ó. Então, peguei o segmento e abri o compasso com mais da metade. Eu não preciso medir nada. Eu só tenho que ter certeza que é mais da metade. A abertura do compasso está com mais da metade do que o tamanho da retinha que eu desenhei, tá bom? A partir de agora, esse compasso não pode mais ser nem aberto um pouco mais e nem fechado um pouco mais. A partir de agora, ele tem que ficar sempre do mesmo tamanho. Primeiro procedimento, pega a ponta metálica, tá? E pode virar o papel, vira atrás e faz um pequeno ensaio. O que você tem que fazer é mais ou menos isso daqui que eu vou lhe mostrar aí, ó. Faz um ensaio antes para você não rabiscar o papel do desenho, tá? Então você faz mais ou menos esse desenho aqui, ó. É um semi-arco, tá bom? Semi-arco, ó. Eu desenhei esse pontinho aqui de referência que você vai desenhar com lápis. Posicionei a ponta metálica do meu compasso, tá? A ponta metálica do meu compasso e coloquei aqui, ó, fiz um semi-arco, tá bom? Então o que você tem que fazer é isso daqui, ó. Simplesmente uma, vamos dizer assim, uma parábola, né? Um semi-arco, tá bom? Então eu vou fazer isso daqui agora nesse desenho. Então, ó, com o meu compasso aberto do mesmo tamanho, eu vou fazer esse desenho agora assim, ó. Posiciona aqui essa agulha metálica nesse ponto do lado de cá, que é o ponto A, e faço esse semiarco, certo? Depois eu venho para o outro lado e faço a mesma coisa, agora só com a agulha no ponto B. E faço a mesma coisa. Só um detalhe importante: os dois semiarcos você tem que fazer eles suficientes para eles se cruzarem, tá bom? Então vou mostrar aqui agora. Vou fazer aqui e aí eu te mostro, tá? Eles têm que se cruzar em cima e embaixo. Se você não conseguir fixar o compasso e você errar, por exemplo, não tem problema esse desenho aí ficar borrado agora, porque você está começando a fazer o desenho. Lembra que eu falei na outra aula? É a prática, tá bom? Então, ó, você está dando para ver, tá bem clarinho, porque você tem que fazer primeiro bem clarinho. Os dois semiarcos, ó, com a mesma abertura do compasso, um fixado no ponto A e o outro fixado no ponto B. Quando você conseguir, você me avisa. E se tiver alguma dificuldade, você me avisa, tá? Tá Então, bom, então. assim, tá? Que é isso daí que a gente está vendo aí na mediatriz, ó. O que nós estamos desenvolvendo aqui são técnicas de desenho técnico, tá? Então, Paulo, não seria mais fácil pegar uma régua, medir o meio e traçar um ângulo a 90 graus? Sim, você tem ferramentas para fazer dessa forma também. Mas aqui a ideia é desenvolver técnicas do desenho. Então, tem várias maneiras de você fazer a mesma coisa, tá? Quando conseguir, você me avisa. Vou pegar um lápis aqui. Tô terminando, vou fazer aqui a B, viu, professor? O do ponto B. Certo, tá bom. Pode ficar tranquilo. Tá conseguindo fazer os arcos? Tá dando certo? A cada vez que você fizer um desenho com
Pronto, a cada vez que você fizer um desenho com compasso, seu pulso vai ficando mais firme. E sempre lembra daquilo que eu te falei, ó. Você não gira o pulso, tá? Não gira o pulso. Você gira aqui, ó, tá bom? No máximo você faz uma pequena rotação assim para poder não perder o apoio em cima da agulha. Mas tenta sempre fazer esse movimento, ó, ao invés de fazer o giro do pulso. Porque o giro do pulso é que faz você perder o atrito, né, em cima da mesa, e aí você rabisca, né, solta o compasso. Eu fiz, professor. Pronto, beleza. Então, ó, conforme o desenho aí, ó, você viu na projeção, né, conforme o desenho, você agora vai ter dois pontos se cruzando, onde os dois pontos, os dois arcos se cruzaram. Eles se cruzaram em cima e embaixo, correto? Então você marca aí, ó, em cima e embaixo, onde os arcos se cruzaram, o ponto de cima, vamos chamar de ponto zero, igual como está na imagem aí, ó, zero, estou fazendo contigo aqui, tá? E coloca o ponto um no cruzamento de baixo, tá certo? Agora, como você está desenhando numa superfície sem o uso da mesa, né, da prancheta, em que o papel está fixo, você tem que ter dois pontos de referência. Então você vai criar um pontinho de referência. É aquele pontinho que eu tinha dito para você que você faz ele para que você veja, mas que ele fica tão clarinho que ele não polui o desenho, tá bom? Então você vai fazer esses dois pontinhos exatamente no ponto zero e no ponto um, igual como está aqui no meu desenho, ó. Tá certo? Ponto zero e ponto um. Depois que você fizer esse pontinho, aí esse pontinho, esses dois pontinhos de referência vão lhe ajudar. Você pega uma régua, tá? Pode ser de plástico, dessa aqui de alumínio. Você vai posicionar, lembrando, uma mão você usa para fixar tanto a folha quanto a régua, e a outra mão você usa com o seu lápis o mais clarinho. Inicialmente não faz um risco muito forte, faz aquele risco clarinho, porque se você errar, você pode apagar e ele não compromete o desenho, tá? Então, ó, depois quando concluir, você utiliza uma régua para unificar os dois pontos, para unir os dois pontos. Vai ficar mais ou menos assim, tá certo? Esse segmento de reta, vamos chamar ele de, para o exercício, nós vamos chamar ele de M, ok? Segmento M, que é uma reta que vai de cima a baixo. Aí, quando você conseguir, deixa eu pegar aqui o transferidor. Ó, eu vou usar aqui o transferidor, ó, que é aquele que tem um monte de ângulos, certo? Aí você dê uma observada aí, ó, que ele vai estar a 90 graus. Essa reta que você fez no meio, ela está exatamente a 90 graus. Está a 90 graus do segmento AB. Confere aí, por favor, se deu certo, Sandro. Deu, professor. Pronto. Então, ó, o que foi que nós fizemos? Nós usamos uma ferramenta que, a priori, não, a um primeiro momento, né, não tem nenhuma função além de desenhar círculos, e ela foi usada para desenhar um ângulo de 90 graus, né? Claro que com auxílio de outras, mas ela foi usada para desenhar um ângulo de 90 graus. O que nós fizemos aí foi a mediatriz. Como é que eu vou agora confirmar que realmente essa reta é a mediatriz do segmento AB? Então, se lê assim, viu, Sandra? A reta M, que é essa azul, de cima para baixo,
ela é a mediatriz do segmento AB, ou seja, ela é a mediatriz de AB. E o que é uma mediatriz? A mediatriz é uma reta perpendicular, vamos lembrar dessa palavra, tá bom? Perpendicular à reta, o segmento de reta AB. E o que é perpendicular? Quer dizer que ela forma um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então anota aí, nesse mesmo papel que você está desenhando, anota embaixo. Mediatriz, dois pontos. Segmento de reta perpendicular à outra, que corta exatamente na metade do segmento. Deu para copiar? Estou terminando aqui. Beleza. Pronto, professor. Beleza. Então, ó, para ser mediatriz, né, para uma reta ser mediatriz de um segmento de reta, ela precisa estar a 90 graus desse segmento de reta e precisa cortar esse segmento de reta exatamente na metade. Então, se eu medir aí, eu fiz um segmento AB de 10 centímetros, correto? Se eu medir, para ser realmente a mediatriz, a distância entre essa reta M que eu desenhei até um dos pontos, A ou B, tem que ser exatamente a metade do valor que eu desenhei. E eu desenhei 10 centímetros, então tem que ter 5 centímetros. Confira aí, por favor. Como assim, professor? Tipo assim, ó. Pronto. Se esse segmento aqui, eu vou desenhar aqui no slide, ó. Se esse segmento aqui, ó, de A até B, até aqui, ó, ele tem 10 centímetros, correto? 10. Aqui, esse trecho todinho aqui tem 10. Então, para ser uma mediatriz, quando eu faço esse desenho dos arcos, essa retinha M, ela vai cruzar aqui, ó, exatamente na metade dos 10. E a metade dos 10 é 5. Então, tem 5 para esse lado e 5 para esse, entendeu? Aí você só confere aí agora. Mas não tem erro, não. Se fez com esses arcos aí, tanto ele vai dar 90 graus, como ele também vai dar exatamente a metade. Deu certo? Deu. Show de bola. Então agora vamos fazer uma prova, né? Para fixar. Coloca num cantinho aí dessa mesma folha, certo? Essa folha aí é do desenho da mediatriz, tá bom? Num cantinho da folha, eu quero que você agora desenhe um segmento de reta, como você desenhou o AB. Só que você vai usar agora CD, por exemplo, tá? É o segmento de reta CD. Só que agora eu quero que você faça o seguinte: pega a régua e usa o outro lado. Esse lado aqui, por exemplo, a minha tem centímetro em cima e eu vou usar esse outro lado aqui, ó, tá? Que é em polegadas, mas eu não preciso saber a distância, não. E você faz um desenho, deixando claro um espaço, né, para você fazer os arcos. Você vai fazer esse mesmo desenho, só que com o segmento AB de um tamanho diferente. Um tamanho que você nem conhece. Você vai conferir se está realmente na metade no final, tá bom? Então, vamos seguir o procedimento. Você faz um desenho aí com o tamanho que você queira. Pode ser de 0 a 1, pode ser de 0 a 2, 0 a 3 aí, o que você quiser, tá bom? O tamanho não importa. Faz simplesmente o desenho aí agora. Claro que não muito grande para não ficar fora do papel, tá bom? Então eu vou fazer contigo aqui, ó. Colocar aqui na foto. Muito bem. Aqui, ó. Tá aqui o desenho tá aqui, né? A mediatriz tá aqui. Eu fiz esse outro aqui, ó. Eu nem medi quanto é desse ponto até o outro. Não medi, tá bom? Simplesmente fiz um tamanhozinho aí qualquer. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Agora eu vou abrir o compasso. Vou abrir o compasso bem aqui, ó. Um pouquinho maior que a metade. Um pouquinho mesmo. Porque se ficar muito aí não vai caber, ó.
Vou abrir aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. E aí eu vou só olhar, ó. Aqui tá mais ou menos na metade, né? Então, vou aumentar só mais um pouquinho. Pronto. Então, ó, um pouquinho maior que a metade, o procedimento é sempre esse. Aí agora, vou pegar aqui a agulha e fazer um risco. Primeiro de um lado e depois com a mesma abertura para o outro. Aí você vai fazendo aí também, tá? Fazer 2 vezes cada exercício e aí você vai fixando. Tá tranquilo aí? Tá. Beleza. Mesmo jeito, pega um ponto de referência em cima e embaixo. E aí traço com a régua essa reta que está perpendicular. Muito bem. Nesse exercício aqui, a definição de reta perpendicular à outra já fica claro. A reta perpendicular é uma reta que faz um ângulo de 90 graus com a outra, tá? E agora, quando você concluir, aí nós vamos medir. A reta que você tinha feito antes, o segmento de reta que você fez antes, que neste caso, né, você não tinha medido, e agora eu vou medir aqui, ó. O meu, por exemplo, tá, Sandy? O meu, vou dar um exemplo do meu. O meu deu 7,7 centímetros, ok? Metade de 7,7, 3,7,7 dividido por 2. A metade ficaria exatamente. Opa, errei aqui. 7,7 dividido para 2. Fica exatamente 3,85. Medindo aqui, ó. Opa. Medindo aqui, ó. 3,8. Tá exatamente, ó. 3,85. Exatamente na metade. Então, ela é realmente uma mediatriz. Por que que ela é uma mediatriz? Tem sempre duas verificações. A reta é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus exatos e ela corta exatamente na metade do segmento que você fez, tá bom? Professor, eu fiz de 3, aí ficou Ah, um e meio para um lado e um e meio para o outro. pô, show de bola. Então, é exatamente a metade. Beleza. Ficou bem pequeno, né? Porque 3 centímetros só Aham. ficou pequeno, mas beleza. Então, esse aí é o procedimento sempre. Então, fica a dica, viu? Tá numa das atividades. Desenhe uma reta perpendicular ao segmento de reta tal. Você pode fazer uma mediatriz. Você já atende essa especificação. E se você não quiser fazer exatamente uma mediatriz, aí você pode usar outra ferramenta. Qual é a outra ferramenta? O transferidor, que é aquele que tem vários ângulos, aí você usa o de 90 graus, tudo bem? Então veja que tem algumas maneiras de você fazer cada exercício, tá? Cada fixação. Então, só concluindo, Sandy, o que é uma mediatriz? Segmento de reta que corta um outro segmento de reta exatamente na metade desse segmento, fazendo um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular. Uma reta que forma um ângulo de 90 graus com outra, então elas são perpendiculares, tá bom? Vou pegar aqui um papel novo. Então, esse foi o primeiro exercício de hoje. Aí eu vou passar umas atividades lá e você só complementa praticando, né? Sempre é bom praticar. Beleza. Alguma dúvida sobre essa parte aqui? Mediatriz do ângulo, de um segmento de reta? Tá Não. tranquilo, né? Uhum. Beleza. O último passo, viu, Sandy, seria aquela parte de você engrossar a linha.
tá bom? Você engrossa a linha quando você terminar o desenho. Se os dois desenhos estão ok, você engrossa tanto o segmento AB quanto a reta M. Deixa o arco, os arcos não, ficam bem clarinhos, mas o segmento AB e o segmento M você faz. Beleza. Então vamos aqui, essa foi a mediatriz, que já dá também a perpendicular. Beleza. Vamos para isso aqui agora, só para complementar, né? A reta perpendicular seria, então, no caso, essa reta de segmento S está cortando esse segmento de reta aqui exatamente a 90 graus, né? E isso você já aprendeu a fazer aqui, ó. Você aprendeu a fazer usando dois arcos para fazer o desenho, né? Que é basicamente isso aqui, ó. Se você prestar atenção, você desenhando um ponto aqui e aqui, esse segmento de reta aqui é aquele arco que você desenhou. Aqui tá, vai sair torto, mas esses dois segmentos aqui, ó, são aqueles arcos lá que você desenhou, tá bom? Então aqui é a mesma técnica para desenhar a mediatriz, você desenha a reta perpendicular. Então você aprendeu uma coisa para fazer duas, tá? Um procedimento para você fazer dois elementos do desenho técnico, tá bom? Aí agora vamos para um pouquinho mais complexo, no caso é o segundo de hoje, é um pouquinho mais complexo. Pega um papel limpo, tá? E faz um desenho, só que você faz o desenho dele um pouquinho mais para baixo e centralizado, tá? Faz um desenho de 10 centímetros, do mesmo jeito que você fez agora há pouco no segmento AB. Tenta fazer ele um pouco alinhado aí com o seu papel, tá bom? Mas faz um segmento de reta AB de 10 centímetros. Quando terminar o segmento de reta de 10 centímetros, aí você coloca um pontinho numa extremidade e um outro pontinho na outra extremidade, só para você ter como referência, tá bom? Sim, professor. Beleza. Pronto. Quando você terminar, agora você vai fazer usando o mesmo procedimento com o compasso, você vai fazer alguns arcos iguais àqueles que você fez na mediatriz, tá? Do mesmo jeito, alguns elementos aí você precisa fazer eles sem modificar a abertura do compasso, ok? Então você só modifica a abertura do compasso quando eu disser assim, olha, agora vamos modificar a altura do compasso, ok? Então vamos lá. A priori, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma abertura, tá? Uma abertura que tem que ser ali perto da metade, não precisa ser medido, mas você só coloca aí em cima de um ponto A, você tem um segmento de reta A, B. Então, o que você vai fazer é colocar a ponta metálica no A e tentar abrir o compasso mais ou menos na metade desse segmento, do segmento AB, tudo bem? Mais ou menos na metade. Não precisa medir com a régua para ser exatamente 5 centímetros, não. É só chegar perto da metade, tudo bem? Quando você fizer isso, aí eu quero que você faça dois arcos. Primeiro, um em A e depois o outro em B. Desse jeito aqui que eu vou lhe mostrar, tá? Aí no desenho que está no slide, ele está fazendo o desenho meio que. Olha, rapaz, acertei exatamente o meio. Ele está mostrando aí segmentos parciais. Eu fiz aqui um segmento grande. Fiz um segmento grande, tá? Mas não tem problema não. Só vai sobrar mais desenho.
Vou pegar aqui para mostrar, tá aqui. Eu fiz um segmento de reta AB, e aí com a mesma abertura do compasso eu fiz um arco com centro em A e depois um arco com centro em B. Tudo bem? Muito bem. Quando você chegar nessa parte, você só confirma para mim, para eu prosseguir, tá bom? Eu vou esperar você. Esse desenho que a gente está fazendo é igual a esse aí que está na. É igualzinho a esse daí que está no slide, tá? A diferença é que ele faz com semi-arcos e eu faço quase todo cheio, tá bom? Faço ele quase todo cheio. Pronto, professor. Beleza, pronto. Então você fez a abertura aí de A e de B, ok? E agora, o que é que você vai fazer? Agora você vai fixar o seu compasso. Pode ficar na mesma medida? Pode, mas é interessante que você dê uma. Ou você varia ou você mantém o mesmo, tanto faz, tá bom? Então, se você preferir, você mantém o mesmo tamanho. E o que é que você vai fazer? Deixa eu só escurecer um pouco mais aqui, que ele está um pouco claro. Então, o que é que você vai fazer? Agora, você vai usar o ponto que você utilizou com o zero, você vai utilizar ele com a outra medida do outro lado para ele fazer o cruzamento, tá? E esse ponto você vai arbitrar. Só que esse ponto ele pode ser tanto diferente como ele está aí na imagem, ou quando você fizer o cruzamento, você pode dar uma distância qualquer, tá? Então, eu vou mostrar aqui para você, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou usar um ponto. Eu vou usar um ponto aqui que ele está exatamente no meio de AB. Eu vou te mostrar aí. Ó, eu usei um ponto só. Deixa eu pegar aqui. Eu usei um ponto só no segmento AB. E que ponto é esse? No meio. Nesse meu desenho aqui, teve a coincidência dele ficar exatamente aqui, ó. Dele ficar exatamente aqui no meio, tá? Então, assim, esse arco que você fez do lado esquerdo e esse que você fez do lado direito, provavelmente eles estão separados aqui. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu peguei um segmento AB, peguei exatamente um ponto central e fiz um outro arco. Aí você vê que ele cruza os outros dois, não é isso? Então pega aí o ponto aqui, ó, na metade de AB e faz um segmento de arco. No cruzamento aqui, ó, desse arco com esse arco, você faz aqueles pontinhos de apoio, tudo bem? Pontinhos de apoio, que você consiga ver, mas que não polua o desenho. E do mesmo jeito que a gente fez lá a mediatriz, pega a régua e une esses dois pontos, tudo bem? Vou fazer aqui para você. Ó. Tudo bem. Tá conseguindo aí, Sandro? Pronto, professor. Pronto. Então, agora eu quero que você faça, para verificar se está certo, você vai medir do lado B, aqui, ó, para verificar se está certo.
Vou pegar aqui. Verificar se está certo. Você tem que olhar aqui, ó. Essa reta que você desenhou a partir desses dois pontos de cruzamento, ela, para ela ser chamada de paralela a essa reta de baixo, significa que elas nunca, nem no infinito, né? Se eu pensar aqui que essas retas vão prolongar para o infinito, né? Elas nunca vão se encontrar, nem no infinito. Então, o que é uma reta paralela? Se eu medir a distância daqui, ó, nessa extremidade, daqui para ela, vai dar exatamente a mesma distância daqui para cá. Ou seja, elas nunca vão se encontrar. Checa aí para ver se está certo. Se tiver uma variaçãozinha de milímetros, aí é só realmente a prática vai fazendo o desenho ficar cada vez mais exato, viu? Ó, o meu bateu aqui Professor, 4,3. Oi. eu não fiz essa reta de cima, eu não vi, Pronto. não. Vamos lá então, ó. Depois que eu faço esses dois arcos, não é isso? Aí eu não faço um terceiro arco centralizando a parte metálica do compasso aqui no centro do segmento AB. Quando você faz esse arco aqui, ó, ele não vai cruzar os outros dois? Esse arco que está aqui no meio, ele vai cruzar os dois arcos que você tinha desenhado antes, correto? Aí você desenha, você faz um ponto, ó, faz um pontozinho daquele de referência no cruzamento dos arcos, ó. Esse arco aqui cruzou com esse arco aqui. E no outro também. Esse arco aqui cruzou esse arco aqui. Aí você cria esses pontos de referência e faz uma reta ligando esses dois pontos. Ligando e passando um pouquinho, né? De um lado e passando do outro. Não tem medida não, né, professor? Não, pode fazer à vontade aí, viu? Pode fazer à vontade. Pronto. Beleza. Agora, teoricamente, foi desenhada aí uma reta paralela à primeira reta que você tinha feito, ao primeiro segmento de reta que você tinha feito, que era o segmento AB, tá certo? Então, como é que eu checo se essa reta está realmente paralela? E o que é paralelo, só para revisar? Paralelo é quando dois segmentos de reta, mesmo que eu estique elas para o infinito, elas nunca vão se encontrar. Então, quer dizer, se eu medir ela, ó, essa reta de cima aqui, ó, horizontal, e essa reta de baixo, horizontal, se eu medir ela desse lado, vai dar exatamente a mesma distância do que se eu medir desse outro lado, certo? Então, aqui, ó, tem o 4,3 e aqui 4,3, certo? Confere aí o seu para ver se deu certo. Se der uma variação pequena, é só realmente a prática que vai dando certo, tá bom? É, professor, Deu certo? deu. Pronto, show de bola. Então você acabou de desenhar uma reta paralela, tá bom? Usando o mesmo princípio do compasso. Paulo, tem uma maneira mais fácil de fazer? Tem, pessoal. Santos, só tem você, né? Sim, cadê o, É, Rony, né? Levi. Levi, cadê ele, hein? Nunca aparece. Antes de eu vir para a aula, eu disse para ele que já tinha começado a aula. Pois Mas é, tá. aí ele não veio. Vou dar uma conversada com ele. Eu acho que ele tá no grupo, eu vou conversar particular com ele. Pra ele Ana saber o que está também tá. acontecendo. Quem? Ana Hasla. Rasla também, né? Tá. Eu acho que ela até entrou agora há pouco e saiu. Eu vou ver se tem algum problema, alguma dificuldade. Senão vamos perder muito assunto. Principalmente agora que a gente está entrando nos conteúdos mesmo, né? Bom, então essa aí é uma reta paralela, Sandy. O que que é uma reta paralela? Uma reta que ela está exatamente no mesmo alinhamento da outra, tá bom? E aí, tem uma maneira mais fácil de desenhar uma reta paralela? Tem, tá bom? Então, vamos fazer um desenho aqui para ver a diferença, certo? Desenhar ela, uma reta paralela, agora embaixo. Você desenhou em cima, né? Agora vamos desenhar embaixo, tá bom? Eu quero que você pegue aí um esquadro, tá certo?
Pega um esquadro. Pode ser o de 45 ou pode ser o de 30, tanto faz. Pode ficar à vontade. Qualquer um dos dois esquadros, ele vai ter aquela parte 90 graus, né? Deixa eu pegar aqui, só um momento. Nunca faço medida com ele, não. Só isso para fazer a reta mesmo. Medida só com isso. Quem já pagou, né? Por número. Qualquer um dos dois, Sandro, vai ter essa parte aqui, ó, 90 graus, ok? Então, o que que eu quero que você faça? Com essa parte aqui, 90 graus, nós vamos desenhar uma outra reta, perdão, paralela a esse segmento AB. Nós vamos desenhar outra paralela aqui embaixo, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, ó. Eu tenho que usar o esquadro para poder ficar exatamente a 90 graus, tudo que eu for fazer, tudo bem? Então, por exemplo, como nós medimos agora há pouco para saber se essa reta de cima estava paralela, eu medi de um lado e tinha que dar a mesma coisa do outro, correto? Então, é desse jeito que a gente vai fazer aqui embaixo, só que agora usando uma outra ferramenta ao invés do compasso. Então, ó, chegou aqui no segmento de reta AB, posiciono aqui, ó, o meu esquadro exatamente alinhado com ela, tem que ser bem alinhadozinho, ó. Vou tentar colocar aqui bem alinhadozinho, que é para ficar bem. Aí, pronto. Bem alinhado. Primeiramente, do lado B, eu vou usar. Primeiramente, do lado B, eu vou usar essa parte milimetrada do meu esquadro para tirar uma medida. Eu vou fazer agora aqui, ó, com 2 centímetros, tá bom? Então eu vou puxar 2 e pouco, né? Porque tem essa folgazinha aqui. Mas o importante é estar alinhado, porque eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então vai ficar a mesma medida. Então aqui, ó, vou usar esses 2 e pouco aqui. Vou criar um ponto bem aqui, um ponto de referência. Depois eu vou puxar essa linha mais ou menos para cá, um pouquinho mais da metade. Vou pegar o alinhamento de novo, do mesmo jeito, eu vou pegar o alinhamento aqui, isso, e fazer um ponto exatamente na mesma distância, 2 e pouco, aqui, marcando a marcação de 2, beleza? E aí depois eu vou ligar esses dois pontos. Aí eu tenho que ter uma reta paralela, porque a distância desse lado de cá foi a mesma distância desse lado de cá, entendeu? Uma outra forma de fazer também seria virar o esquadro para você ficar mais na outra ponta, na outra extremidade. Faz a mesma coisa. Só girar aqui, alinhar bem direitinho, ó. Pá, pronto. Beleza? Vou fazer aqui. Tenta fazer aí no seu também. O teu esquadro, ele é assim, milimetrado? Ele tem a marcação dos centímetros? Tem. Pronto, show de bola. Pronto. Beleza, ó. Então, só confirmando, você agora usou uma outra ferramenta para fazer o mesmo desenho, uma reta paralela. Então, aqui, ó, nessa parte de baixo, tá aqui o desenho bem clarinho. Eu botei um ponto de referência aqui, bem aqui, ó. E aqui tem outro ponto de referência. Essa reta tá paralela a essa, tá bom? Certo. Para conferir,
Para conferir, eu pego a régua e meço aqui, ó. Desse lado, meço quanto é que tá, 2,5 e alguma coisa. E desse lado de cá também, ó. 2,5 e alguma coisa. Certo? Então ela tá paralela. E aí, Sandy, uma regrinha de retas paralelas. Se essa reta está paralela ao segmento AB e o segmento AB está paralelo à reta de cima, então significa que a reta de baixo também está paralela à reta de cima. Tudo bem? Uhum. Pronto. Então, do mesmo jeito que você fez aqui, né, paralela usando o esquadro ou e usando o compasso, você pode fazer qualquer reta paralela, tá certo? Então agora, ó, faz o seguinte, usando o compasso, tá vendo essa reta de cima? Primeiro escurece um pouco ela e depois faz uma reta paralela em cima. Na verdade, usando o esquadro não, pode usar o que você achou mais fácil, tá? Só realmente verifica depois com a régua, medindo, para ver se ficou exatamente com a mesma distância, ou seja, se ficou exatamente paralela, tá bom? Então faz uma outra reta paralela em cima com o método que você escolher, tá bom? Ou o compasso, ou desculpa, o esquadro, tá bom? Compasso ou esquadro. Pronto, professor. Beleza. Agora só confere aí, tá tudo paralelo mesmo, né? Tá. Pronto, tá craque então em paralelo. Vamos embora. Vamos fazer o último exercício de hoje. Bissetriz, tá? Então vamos só conferir aqui, ó. Eu fiz primeiro a mediatriz, depois eu fiz uma reta paralela e agora eu vou fazer uma bissetriz. O que que é a mediatriz? Eu já diz um pouquinho, né? Mede de metade. Mediatriz. Mediatriz é a metade de um segmento de reta. Tem uma reta AB, eu corto ela exatamente na metade. Corto com uma outra reta, um outro segmento de reta, que está a 90 graus, tá certo? Forma um ângulo de 90 graus. Isso é uma mediatriz. A bissetriz aqui, ela é mais ou menos a mesma lógica. Ela é a metade, tá? Só que agora, ao invés de a metade de um segmento de reta, é a metade de um ângulo. Tudo bem? Então, é a metade de um ângulo. Então, vamos fazer aqui um procedimento, tá? Ó, pega um papel novo, que agora você vai fazer a bissetriz, tá? Você vai fazer um segmento de reta AB. Você vai criar, na verdade, um centro chamado zero. Segmento de reta AB não. Você vai criar um centro assim, ó, zero, tá certo? É um ponto, é que você bota um zero do lado. Do mesmo jeito que está aí na imagem, no slide, tá bom? E aí, não importa, eu até prefiro que você faça diferente do que está aí no slide, tá bom? Por quê? Porque você vai depois pegar o transferidor, medir o ângulo e vai ver que está exatamente a metade, mesmo que você não tenha feito igual ao slide, tudo bem? Então, inicialmente, faz uma reta, né? Do jeito que você já vem fazendo, uma reta de 10 centímetros. Pronto. Tentando alinhar aqui exatamente no papel. 10 centímetros. Beleza. Agora você vai pegar. Eu quero que você desenhe um ângulo exatamente de 45 graus. Tudo bem? Uhum. Como é que você faz isso, Sam? Com transferidor, é? Boa. Você pode usar o transferidor. Tem outras maneiras também. Qual é a outra? Mais fácil. Com o esquadro. O esquadro. Porque 45 graus é um ângulo que o esquadro tem, né? E qual é o esquadro que tem um ângulo de 45 graus? O esquadro de 45. 45. Esse aqui, ó, que tem os dois lados iguais, beleza?
Esse ângulo aqui, olha aí para minha imagenzinha do lado. Esse ângulo aqui é 40 graus, 90 graus, e os outros dois ângulos são 45, beleza? Então você vai apoiar uma das superfícies do esquadro nessa reta que você acabou de fazer, tá certo? E a outra, você vai fazer o desenho de 45 graus. Pronto, eu fiz aqui, ó. Tá certo? Quando você terminar, só para conferir, pega o transferidor, que é aquele redondinho que tem um monte de ângulos, e confere se ele está realmente com 45 graus, tá? Uhum. Olha aí. Tá, professor. Beleza, show de bola. Então agora vamos para o procedimento. Você tem duas maneiras de fazer e nós vamos fazer da maneira mais difícil. Só que a mais difícil geralmente é a mais precisa, tá? Então, a mais difícil é você usar o compasso, tá? Ou seja, usar o compasso, que todo mundo acha que ele só serve para fazer círculo, né? Ele tá vendo que não é bem assim. O jeito mais fácil seria usar o próprio transferidor para pegar metade do ângulo, mas vamos fazer com o compasso. Então, ó, a primeira coisa que você vai fazer, Sandro, com qualquer abertura, tá? Você vai pegar essa pontazinha, que é a agulha, né? A pontazinha metálica, e vai colocar no centro onde você desenhou o zero. Não tem um pontozinho que abre o ângulo, né? Que é o zero. Você vai colocar essa agulha exatamente no ponto zero, tá certo? E com essa abertura qualquer, pode ser qualquer abertura mesmo, você vai traçar um semi-arco, certo? Cruzando os dois pontos desse ângulo de 45 graus. Tipo isso aqui, ó, que eu acabei de fazer. E mostrar aqui. Tá vendo o semi-arco? Uhum. Conseguiu? Uhum. Pô, show de bola. Isso é rápido, viu? Que bom. Beleza, depois que você fez isso, o semi-arco, ele não cruzou em dois lugares, não foi? Ele cruzou em dois pontos. Beleza, esses dois pontos, eles já são agora a nossa referência. Esses dois pontos agora já são a nossa referência para fazer o próximo desenho. Vou botar aqui. Tá bem aqui assim, pronto. Tá bom? Então já são nossa referência para fazer o próximo desenho. Então, o que que nós vamos fazer? Você pode, muito bem, usar a mesma abertura, tá bom? Não tem problema se usar a mesma abertura. Mas a parte do exercício que vem, a partir de agora, você pode até diminuir um pouco. Só que você agora tem que fazer tudo com a nova abertura, tá bom? Então, assim, tem exercício que você tem que ir do começo ao fim com a mesma abertura. E tem exercício que você pode mudar a abertura para melhorar o seu desenho, para ficar mais perto do desenho, essas coisas, de um determinado ponto para frente, tá bom? Então, eu agora vou deixar na mesma abertura, tá? Que facilita, né? Fazer tudo na mesma abertura, do começo ao fim. Mas existe sim a possibilidade de agora você mudar. Só que é melhor você deixar sempre fixo, tá bom? Então, ó, a ponta da agulha, né, do compasso, você vai colocar no cruzamento delas. Vamos dar nome a esses pontos, tá bom? Então, do jeito que está aí na imagem do slide, ó, o cruzamento de cima, nós vamos chamar ele de 1. É o ponto 1, tá certo? E o cruzamento de baixo, ó, ele chamou de ponto 2. Então, nós vamos colocar aí ponto 2. Tudo bem? Então, nós vamos pegar aqui a ponta da agulha, né? Ó, ponto 1 e 2. Ponto 1 e 2. Beleza?
Agora, nós vamos pegar a pontinha da agulha. Primeiro, nós vamos colocar em um e fazer um semiarco próximo do meio dessa abertura, tá bom? É importante que passe no meio porque esses dois semiarcos eles têm que se cruzar. Se eles não se cruzarem, aí o desenho não faz, tá bom? Eu vou mostrar para você aí, se você já estiver fazendo. Tô vendo que você é rápida. Ó, tá bem clarinho, porque a gente tem que fazer o desenho. Tá vendo esse cruzamento aqui, ó? São os dois semiarcos. Primeiro eu coloquei o centro aqui em um. Então, ó, primeiro eu coloquei o centro aqui em um, ó, e fiz esse arco. Depois eu coloquei o centro aqui em dois e fiz esse outro arco, tudo bem? Eles se cruzaram. Nesse cruzamento, onde eles se cruzaram, vamos chamar de ponto 3. Você conseguiu? Peraí, professor. Tá. No ponto de cima, Oi? eu faço outro arco, né? É, você não desenhou o 1 e o 2, não foi? Aham. Pronto. Agora você, com a mesma abertura, você vai pegar a agulha do compasso e colocar em um. Colocar em um e faz um arco. Aqui, ó. Coloca em um, né? Fazendo assim, ó. E faz um arco. Aí com a mesma abertura, depois você vem aqui, ó. Você vem aqui em dois e faz outro arco. E esse arco, esses dois arcos vão se cruzar. O arco que você fez a partir de um vai se cruzar com o arco que você fez a partir de dois. Aí eles vão se cruzar. Entendeu ou não? Entendi. Pronto. Você conseguiu fazer? Uhum. Show de bola. Agora você vai fazer aquele velho pontinho, né? Aquele pontinho de referência, ó, bem clarinho, realmente só para você ver, tá bom? O 3, né? Isso, no 3, isso. Agora você vai pegar aqui, ó, do zero e vai ligar uma reta até o 3, tá certo? Vamos fazer aqui. Você já tem o ponto zero e tem o ponto 3. Agora faz um segmento de reta, saindo de zero e indo, passando por 3. Pode passar um pouquinho de 3, viu? Pronto. Vai ficar uma coisinha parecida com isso, ó. Deu Pronto, certo? eu fiz. Uhum. Show de bola. Agora vamos só conferir, porque essa retinha que você desenhou no meio, ela divide esse ângulo. Esse ângulo aqui ele é de 45, né? O ângulo de 45 graus, ó. Esse ângulo de 45 graus, essa reta divide ele exatamente no meio. Então fica 22,5 para cima e 22,5 para baixo. Deixa eu botar aqui, ó. 22,5 graus em cada um, tá certo? Só falta conferir, né? Pegar o transferidor aqui. Vamos lá. Confere aí no teu. É, professor, deu certo. Deu certo aqui, professor. Pô, show de bola. Tá aqui, ó. 45, beleza.
e ele está aqui a 22,5. Show de bola, não é nem 25 e nem 20. Show de bola. Então, o que você acabou de desenhar foi a bissetriz. Então, ó, essa daqui é a bissetriz de qualquer ângulo que você fizer. Se você fizer com o esquadro aqui, ó, desenhar o primeiro ângulo. Se você desenhar esse primeiro ângulo aqui com 30, vai dar 15, com certeza. Se você fizer com 90, vai dar 45, com certeza, tá certo? Então, esse é um procedimento que é bem bacana para você encontrar exatamente a metade de um ângulo, tá? Então, ó, bissetriz é o quê? Bissetriz é uma reta que divide o ângulo, né, divide a abertura de um ângulo em dois exatamente. Então, se você tiver uma abertura de um ângulo, a bissetriz é exatamente a metade desse ângulo. Então, por exemplo, fica a dica, viu? Se eu se eu fizer, por exemplo, um questionamento na prova dizendo assim, desenhe a bissetriz de um ângulo qualquer. Se eu disser que é qualquer, você pode fazer o ângulo que você quiser. É óbvio que você vai usar o esquadro para fazer um ângulo mais rápido, né? Tipo assim, já tem 45 aqui, por que que eu vou ter que ficar usando o transferidor para poder encontrar um ângulo? Não, vou usar o 45, aí eu vou dividir. E aí, quando eu pedir para você desenhar desse jeito, faça assim, ó, porque com o transferidor apenas não é muito legal não, tá bom? Então você faz desse procedimento. Que aqui a gente está demorando a besteirinha porque faz um primeiro, depois faz o outro. Mas quando você praticar, isso aqui vai ficar rápido, vai ficar tranquilo, tudo bem? Então, ó, bissetriz, o que que é? É um segmento de reta que divide um ângulo exatamente no meio, tá? Isso aqui foi uma coisa que nós vimos hoje. Outra coisa que nós vimos hoje, o que é uma mediatriz? A mediatriz é um segmento de reta que divide um outro segmento de reta exatamente no meio, né? Ó, era um trecho de 10 centímetros, ficou 5 para cada lado. E outra coisa importante, a mediatriz sempre vai cortar a reta a 90 graus, ou seja, você desenhar uma mediatriz é a mesma coisa que você desenhar uma reta perpendicular, tá bom? E o que é uma reta perpendicular? É uma reta que faz um ângulo de 90 graus com outra reta, tudo bem? E, por último, mais fácil, talvez o mais fácil, né? Nós vimos como fazer retas paralelas. Eu posso usar o compasso ou posso usar o esquadro, uma régua, qualquer elemento de medida que possa me ajudar a fazer esses segmentos de retas paralelos. Tudo bem, Sandy? Tudo bem, professor. Pronto, no Classroom eu vou colocar agora, agora não, vou deixar pelo menos virar aí o dia. Eu vou fazer umas perguntas sobre, por exemplo, o que é reta paralela. Não é para desenhar, é para responder. Então você tenta falar com as suas palavras o que você entendeu para que fique fixado aquilo que é o elemento, tá bom? Que é a definição de reta paralela, o que é reta uma bissetriz e o que é uma mediatriz, tudo bem? Tudo bem. A partir da próxima aula, nós vamos desenhar figuras geométricas, tá? Triângulos, quadrados, retângulos, tudo usando ferramenta para ser rápido. A tendência é fazer os desenhos o mais rápido possível, com qualidade, óbvio, porque aí você vai sempre aumentando o nível de qualidade. Eu estou vendo que você faz os desenhos rápidos, isso é muito bom. Vai salvando aí, salvando não, né? Guardando, salvando é computador. Você vai guardando aí esses papéis e coloca a data e os nomes que a gente viu aqui. Por exemplo, você desenhou a mediatriz, bota o nome mediatriz. Você desenhou uma bissetriz, bota o nome bissetriz, que aí você vai salvando, tudo bem? Aí você vai ver o histórico, né? De todo Ah, beleza. a sua evolução. E sempre no final, eu peço para vocês tirarem foto ou digitalizarem esses materiais e anexar em um arquivo lá no Classroom, para poder ter também o avanço de vocês e isso serve como nota, tá bom? Tá bom. Beleza, então. Até a próxima aula. Qualquer dúvida é só você me falar, viu? Até, professor. Obrigado pela participação de sempre, Sandro. Boa noite Obrigada e até a também. próxima. Tchau, tchau. Boa noite, até. Boa noite. Tchau, tchau.